Bem-vindos, bienvenidos, welcome à segunda edição do Brasil Immersive Fashion Week Talks, um lugar para conhecer as pessoas e as marcas que estão transformando o futuro da moda e da cultura. Meu nome é Olivia Merchiori, se você está aqui pela primeira vez, te convido a visitar o brfw.com, onde você poderá encontrar conteúdos inspiradores sobre arte, cultura, moda e, claro, tecnologia, como esse que você está prestes a assistir. E hoje nós vamos falar sobre o impacto do 5G na moda com a head do Yahoo Creative Studio, Ana Raquel Hernandes. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Olivia. Cara, um prazer estar aqui. Enfim, um evento com tanta gente criativa que conecta arte, tecnologia, moda, enfim, cultura, tudo aquilo que está sendo vislumbrado aí de futuro. Acho que... Desculpa, peraí, antes eu só queria te agradecer aqui nas internas, a Ana está em férias, né? Está de férias e ela abriu esse espaço com a gente, então muito obrigada pela sua disponibilidade. É uma conversa que eu estou muito empolgada para ter, e eu tenho certeza que muita gente aqui que nos assiste, porque dos talks é a conversa que a gente vai falar sobre entretenimento, sobre marketing, uma área que, sem dúvida, é uma das mais impactadas, né, por essas novas tecnologias, porque fala sobre storytelling, sobre contar histórias, sobre criar novos significados para a cultura. Então, primeiro eu queria te apresentar. A Ana é atualmente uma das maiores especialistas em tecnologia orientada à publicidade e entretenimento do mercado brasileiro. Ela lidera no Brasil há 3 anos o Yahoo Creative, esse estúdio de branded content e storytelling imersivo do Yahoo. E, Ana, eu acho que para a gente dar um landing para todo mundo, né? Talvez você possa começar explicando de uma maneira bem didática o que está acontecendo, e aí depois a gente engata nessa conversa, porque eu tenho várias perguntas aqui para te fazer. Eu acho que acho que é uma boa mesmo, Olivia. Eu vou apresentar aqui bem rapidinho alguns slides, que acho que sempre visual é melhor, né, para tangibilizar quando a gente está falando de uma coisa muito técnica, que às vezes é muito intangível como a tecnologia. É isso, né? A gente está mudando o tempo inteiro, né? A conectividade está mudando. O 5G é um exemplo disso, mas toda a evolução que a gente está tendo de conectividade em geral com a internet. E com isso a criatividade também está mudando, né? As narrativas que a gente cria, as histórias que a gente conta, elas estão ganhando outras feições diferentes do que tradicionalmente a gente tinha, né? Com uma contação de história mais linear. Eu acho que o Brazilian Immersive Fashion Week é uma prova disso, né? Exatamente de como a criatividade está mudando e como tem outras formas de se contar histórias que não só as formas que a gente tinha tradicionalmente. E o 5G, como tecnologia, vai acelerar e vai criar novas possibilidades para essas narrativas, para contação de história e para distribuição também de conteúdo, né? Como você falou, eu estou muito num olhar mais da mídia, né? Muito menos como criadora ou como designer, e muito mais como que isso se distribui, como que isso ganha escala, né? E o 5G vai ser muito decisivo para isso, já está sendo decisivo em vários mercados. Mas primeiro, né, o que é o 5G? O 5G é a 5ª geração da internet móvel. Então, a primeira geração foi lá no começo dos anos 80, né, que foi o 1G, que é quando a gente passa a ter, de fato, telefone celular, né, era só voz, era a possibilidade de você se comunicar com alguém via voz sem precisar estar com um fio. Depois a gente teve o 2G, que foi o grande boom, foi o SMS, né, era o hyper SMS, que foi a tecnologia de texto. Depois a gente teve o 3G, que quando entra dados, então quando a gente começa a ter troca de e-mail, principalmente, né, foi o auge e foi o BlackBerry. É neste momento dessa tecnologia que é lançado o iPhone. O iPhone vai mudar completamente essa indústria, porque ele é o primeiro smartphone que surge, então ele vai mudar a maneira como a gente consome conteúdo e a relação que a gente passa a ter com esse objeto que hoje é tão íntimo, que é o celular, né? E aí a gente vem para a 4ª geração, que é a geração que a gente tem hoje, que possibilitou a democratização do vídeo, né? Não só a produção, mas o consumo de vídeo de forma massiva via celular. O Brasil, inclusive, é um país que deu um salto, né? A gente não teve a curva de adoção tradicional de outros mercados, em que as pessoas primeiro foram para o desktop e foram para o celular, né? Aqui a gente tem um caso em que muita gente acessou a internet pela primeira vez no celular, né? Num smartphone.
E o 5G o futuro, né? É o próximo passo disso que a gente fala que é a internet em tempo real, né? Que vai possibilitar interação 3D, mais customização na comunicação e, principalmente, a gente acredita que vai ser a era pós-smartphone. Então, possivelmente, no futuro, a gente não vai estar, né? E não é um futuro tão distante assim, nos próximos 10 anos, a gente não vai estar acessando mais a internet só pelo smartphone. Possivelmente, a gente vai estar acessando com óculos, né, óculos inteligentes, ou até com um relógio, com uma projeção em realidade aumentada, enfim, vai ser uma outra forma de acessar a internet. Né? Olha, eu vou dar um spoiler aqui, a gente entrevistou o Léo Macias, que é o Head Global, né? Você deve conhecer o Léo do Snapchat, ele apresentou, ele mostrou os 4 óculos e ele não vai me deixar dizer isso aqui, mas eu acho, ele não me confirmou, mas eu acho que o Spectacles 4 já vai ser lançado ano que vem. Não sei, mas eu acho. É isso, todos os grandes players, né? Snapchat é um player importantíssimo em tudo que é imersão, né? Com os filtros, a gente olha os filtros do Snapchat no início e hoje, o tanto que já evoluiu, que é uma prova de como essa tecnologia está acelerando, e é isso, o 5G vai fazer isso ganhar uma escala muito maior, né? Eu penso que, do mesmo jeito que o 4G possibilitou as pessoas, a gente ter criadores de vídeo, né? E isso está mais acessível para as pessoas. O 5G e já o 6G, que já está sendo estudado também, vão possibilitar, por exemplo, que que pessoas comuns, né, sem necessariamente um grande conhecimento técnico, possam desenhar um game, né? Possam desenhar uma experiência toda em 3D, que hoje você precisa de bastante conhecimento técnico para fazer isso. Tem vários aplicativos, mas você ainda precisa de muita técnica. Então é isso, né? O 5G é essa quinta geração da internet móvel. Mas o que é isso, né? Ah, tá, ok, quinta geração da internet móvel, muito bem. O que significa isso, de fato, mais tecnicamente? Basicamente, é uma internet, primeiro, que tem uma latência e uma confiabilidade muito altas. Né? O que é? A confiabilidade a internet não cai, né? Então é uma vida, quem teve aí em home office nessa pandemia, acho que tem experimentado aí os altos e baixos da inconstância da rede, né? Então o 5G é muito confiável, não cai. E a latência é o tempo entre eu fazer digamos, o pedido para a internet e a informação voltar, né? A velocidade. E a latência é muito baixa, né? A latência que o 5G vai chegar é de 5 milissegundos, é basicamente uma piscada de olhos, e por isso a gente diz que é uma internet em tempo real. A latência, a alta latência, é o que vai possibilitar a gente ter algumas aplicações, por exemplo, em tempo real, aplicações críticas que a gente fala em tempo real. Então, isso é tanto bom para se eu estou tendo uma experiência imersiva de um desfile imersivo, por exemplo, quanto se eu estou numa operação crítica de uma cirurgia à distância, né? Ou numa situação de atendimento, numa fábrica em que as coisas não podem parar. Então, a latência é decisiva e é uma coisa que hoje a gente não consegue com a tecnologia atual, né, com 4G. As outras moedas do 5G, ele é uma internet com muito mais velocidade e muito mais capacidade de transferência de dados, né, móveis. Então, isso significa que esse volume de informação que você consegue transmitir, essa velocidade é o grande exemplo que se dá, né? Porque você vai conseguir baixar um filme em alguns minutos, e vai mesmo. Mas não só isso, você vai conseguir jogar videogame em streaming sem esse videogame travar, porque a velocidade é muito maior, né? É uma internet que também tem muito mais mobilidade e conectividade. Então, além dela você poder acessar ela em alta velocidade, então imagina num trem, né? Quem já esteve viajando num trem ou num avião, que seja, que você tem acesso à internet, ela não é uma internet que é constante, né? Você tem quedas. Com o 5G, você já consegue acessar essa internet em alta até 500 km por hora. Tem alguns testes bem interessantes assim na internet, tem vários vídeos que mostram alguns testes que foram feitos com carros de Fórmula 1, ver se a internet caiu ou não, é bem legal. E é uma internet que é uma tecnologia que possibilita ter muitos equipamentos conectados. A gente está falando aí de 1 milhão de equipamentos conectados por quilômetro quadrado. O que isso significa para a gente, né, para o consumidor final? Cara, é ir num show, é ir num evento num estádio, em que tem muita gente, e não só você conseguir acessar a sua internet e subir um conteúdo e fazer uma transmissão ao vivo, mas você ter intervenções, por exemplo, imersivas, né, numa experiência que é híbrida, que de fato são fluídas, que são seamless, que a gente fala, né, que você elas de fato pertencem àquele ambiente. Então, um exemplo que a gente tem, por exemplo, teve da Verizon, que é um dos nossos acionistas nos Estados Unidos. Eles cabearam os estádios da NFL com o 5G,
E aí você conseguia, através de um aplicativo, ver as estatísticas em tempo real dos jogadores em realidade aumentada. Você consegue ver a fila que está para ir ao banheiro, para ir ao bar. Então, isso, quando a gente pensa para marcas, em possibilidades de ativação, é um mundo infinito. Assim, imagina você estar num festival, né, de música, com vários ambientes, e você poder fazer ativações virtuais, né, eventualmente trazer um conteúdo híbrido para as pessoas que estão ali, e isso funcionar, isso não travar, isso não ser uma coisa ruim. Então, isso é uma outra característica do 5G. E as últimas... Tem uma coisa rapidinho que me veio aqui à cabeça agora, que é quando você está falando principalmente do game, né? Em tempo real. Mas não só o fato dele não cair, mas a experiência que você vai poder fazer elementos tridimensionais em alta definição, que hoje em dia, quando a gente acha que já está em alta definição, a gente não tem ideia do que poderá ser desenvolvido, né? Porque, principalmente assim, filtro, por exemplo, tanto o Lens Studio como o Spark, eles ainda trabalham com baixo polígono, né? Porque senão o próprio celular e a conexão não consegue carregar, né? Então, com o 5G, o filtro, por exemplo, a brincadeira do filtro e do game explode para possibilidades criativas também inimagináveis, né? Exatamente, Liv, é isso. Assim, e você conseguir ter essa qualidade que hoje a gente só tem no desktop, né, no game, no celular. Né, no streaming, que de fato é isso. Hoje a experiência do game no celular não é a mesma experiência que você tem se você está conectado no desktop, né, se você está conectado no desktop, no console, né? Então, de fato, assim, graficamente a gente já evoluiu muito, eu vou falar um pouco disso aqui, mas é fantástico, assim. A gente tem alguns estúdios no mundo que são estúdios equipados com 5G, né? E a gente até tem um projeto, inclusive, que vocês apresentaram ano passado, que foi desenvolvido nesse estúdio, a gente acabou de lançar um outro agora, e é isso, a produção é muito mais rápida, né, de animação, de tudo, assim, é muito mais, é muito disruptivo. Enfim, as últimas coisas, que aí são coisas bem mais técnicas, assim, que para a gente, como consumidor final, vai afetar mais a bateria dos nossos devices, é que o 5G é uma internet que consome menos energia, consome só 10% do que o 4G consome, então vai durar mais, e é mais fácil de ser implementada as redes. E basicamente isso ajuda, né? O exemplo que eu dei, se você está numa situação de desastre, por exemplo, uma situação emergencial que você precisa montar uma rede rápido, o 5G é mais eficiente nisso. E a coisa da economia de energia ajuda muito a não só o processamento que a gente fala na nuvem, né, de você ter essa informação que justamente vai permitir streaming e outras coisas, e você ter devices menores, né, poder usar equipamentos menores, mas também o que a gente fala do edge computing, né, que é uma grande economia, é muito para as empresas, né, uma grande economia no uso e no processamento da informação e dos dados. Então, basicamente, é isso que o 5G vai trazer. O Brasil vai ter o leilão do 5G, acredita-se, em novembro, né? A gente Dia já está 4 de novembro, né? Essa é a data. Mas como essa data já mudou várias vezes, a gente, né, não tem tanta certeza, mas a gente já está um pouquinho atrasado, né? Tem alguns mercados aí que o 5G já está faz tempo acontecendo, mas a perspectiva, né, tudo se cumprindo, é que a gente já tenha em 2022 o 5G funcional, não o 5G que a gente tem agora, o DSS, né, que é uma outra banda, mas o 5G full, pelo menos em algumas capitais operacional. Então, já vai dar para a gente experimentar aí as benesses dessa tecnologia. E é interessante também para várias pessoas com quem a gente conversa, não necessariamente de tecnologia, de fora, que toda vez que a gente fala de 5G, as pessoas dizem, nossa, mas isso vai demorar. Ai, nossa, vocês estão falando de 5G, até o 5G chegar. Acho que eles podem ter uma surpresa aí, né, Ana? Pode. Eu acho assim, justamente, como foi a implementação e como é a implementação de uma nova tecnologia, como o 5G não é uma melhoria do 4G, ele é uma outra tecnologia, ele usa uma outra estrutura, né, de antenas, enfim, de bandas, né, de caminhos de dados, de fato tem um tempo aí de implementação, até isso está super democratizado. Mas quando a gente está falando de grandes centros, a gente está falando aí de 2, 3 anos, né? Não é uma coisa. As operadoras todas no Brasil já estão testando o 5G, né? E nos Estados Unidos, e na Coreia, e na Europa, e na Austrália, basicamente em todos os continentes, a gente já tem o 5G operacional e comercial. Né? Então, não é tão distante mesmo, assim. E é isso que a gente fala, tecnologia, né? Quando você vê, já foi, né? Quando você vê, já está. Todo mundo já Exatamente, aderiu. é isso que a gente fala. É melhor começar a pensar nela agora e desenvolver as práticas que são possíveis quando ela chegar, do que esperar ela chegar e aí, né,
levar um tempo fazer, né? para entender o que fazer. Exato. Principalmente pessoas grandes no mercado, né? Exato. Bom, e aí falando um pouco do que a gente estava falando antes, né, o que você comentou aí do conteúdo, e acho que da evolução do conteúdo que essa tecnologia está possibilitando, mas que, na verdade, até antes do 5G a gente já está tendo, eu acho que todos os exemplos que a gente tem no evento, do que os designers e artistas estão fazendo já em 3D, já tangibiliza isso, né, que eu vou falar um pouco aqui, mas a gente está migrando, né, de uma produção de conteúdo mais tradicional, né, que estava muito limitado a telas digitais, em que a gente precisava de muitos criadores, em que principalmente pós-produção, renderização, enfim, muito pesado, né, muitas vezes muito demorado, para uma computação gráfica muito mais avançada, né, que é coisa que, sei lá, o exemplo que eu sempre dou, né, a gente há 3 anos atrás, quando eu fui para o Creative Studios, a gente não tinha AR sem aplicativo, né? Você precisava de um aplicativo para você ter uma experiência em AR. Hoje, a gente tem formatos de mídia em realidade aumentada, que rodam em mídia programática, né? Que rodam em web, que eu não preciso do aplicativo. Então, as tecnologias estão evoluindo muito rapidamente. A gente já está hoje trabalhando com muita computação gráfica avançada, trazendo muita coisa da indústria de games, né, com muitas linguagens da indústria de games e funcionalidades de games, essa gamificação mesmo das narrativas, e já trabalhando muito em realidade mista, né? Então, a gente já tem muita experiência, se a gente pegar e foi uma coisa que se acelerou muitíssimo aí na pandemia, né? E com o 5G, o que vai acontecer é que 5 e 6G, né? Eu tô falando aqui do 5G, mas vamos pensar que é daí para frente, né? A gente está fazendo aqui o exercício de futurologia sempre difícil, mas a gente está falando de um mundo em que possivelmente o físico e o virtual não vão ter fronteiras, em que você vai conseguir ter uma experiência de realidade aumentada de fato no ambiente que você está, live, né? Você está, sei lá, na praia, passarinho passando e a realidade aumentada acontecendo ali. Vai ter um aumento de demanda por conteúdo mais interativo e mais personalizado. A gente acredita que na publicidade a gente tem grandes chances de chegar no ponto de ter quase mesmo uma criação em tempo real, né? Sem eu ter que pré-programar, né? Eu conseguir ter informação daquele consumidor e ali produzir um conteúdo personalizado que de fato é relevante. A gente já tem um pouco de tecnologia para isso hoje, mas muito para varejo. Então, assim, vai ter mais personalização na comunicação, né? Isso que você está trazendo me lembra muito o que eu acredito com a história do metaverso. Quando as pessoas me perguntam o que é metaverso, sempre fica aquela ideia do Second Life ainda, né? Ou da mesinha lá do Horizon, lá do Mark Zuckerberg. E aí você, um avatar dentro daquele espaço, sem conexão com a realidade, ou, né? E eu acho muito mais interessante a gente ter essa liberdade, porque outras pessoas também estão discutindo, está sendo criada agora essa definição do que é um metaverso, né? Mas eu acho que me interessa muito mais essa ideia de metaverso que você falou, dessa realidade aumentada, onde ela é entremeada já nesse mundo real e aonde eles já operam de uma maneira bem orgânica, né? Essa divisão se torna visível. Isso, para mim, é mais interessante do metaverso do que o metaverso pensado tradicionalmente. Nossa, essa metaverso que eu falo, é o novo hype, assim, tá sendo, né, na publicidade tem se falado muito, né, como é que as marcas entram, o que é o metaverso, é um game, não é? É isso, é um conceito que está sendo construído, mas eu concordo com você, assim, eu acho que eu acredito no metaverso como uma experiência que é híbrida e compartilhada por todos, né? E isso passa por, não é eu entrar num espaço, não é um espaço fechado, né? É de fato habitar 2 mundos, né? O mundo real e virtual, e que na verdade vai ser um mundo só, né? Tem assim, né, teorias, muita gente estudando, inclusive os riscos que existe de você não conseguir diferenciar o que é real do que é virtual, né? Questões éticas com isso, mas acho que eu acho que a gente ainda está um pouco longe, assim, né? Isso já está para um ponto de uma internet, de uma experiência que a gente ainda não tem no horizonte essa tecnologia, né? Assim, quando a gente fala disso, me lembra muito os filmes do Cronenberg, da década de 80, início de 90, que a televisão virava um objeto de pele,
né? E o cara não sabia se ele tinha matado as pessoas ou se ele estava num filme. Mas Pois são é. os mesmos problemas, os problemas continuam os mesmos. Continuam os mesmos, não, assim, fora disso, mas dentro dessa discussão, né, da coisa do metaverso, tem uma coisa que foi bastante impressionante, pensando em publicidade, não tem a ver com 5G, mas tem a ver com o avanço da tecnologia e, por exemplo, de assistentes virtuais, que é uma coisa que tende a acontecer com o 5G, né, porque o 5G aumenta também o processamento, por exemplo, de inteligência artificial, então eu consigo processar mais dados, a inteligência artificial consegue mais informação, a interação com o assistente virtual é mais realista, né, deixa de ser aquela coisa que claramente é artificial, que foi o caso das pessoas assediando as assistentes virtuais, né? Assim, é uma questão, né? Eu posso no mundo, num metaverso, no mundo virtual, agir de uma forma diferente, né? Tudo eu posso. Posso, se eu quiser te agredir, eu posso, porque eu estou no mundo virtual ou não? Quais vão ser as regras? Acho que são questões que vão se colocar aí para a cultura, né? Que vão se colocar aí para a sociedade, né? Tem um episódio do Black Mirror da última temporada que eu acho que é o Vipers. Eu não Não vi. lembro, mas são de dois amigos super, né, macho alfa, e eles se encontram num game e eles se apaixonam e têm relações sexuais no game, e aí era assim, e aí? E aí? É gay, não é? Não, é Entendeu? real, não é É isso? Essa real, experiência não não é? Mas o prazer estava ali, o desejo estava ali, né? Mas só que era Avatar, então são essas questões interessantes, né? Mas também muito libertadoras, isso eu acho que assim, né? No momento, mas sem dúvida. Eu acho que todos esses espaços estão sendo criados agora, inclusive essas discussões e reflexões do que a gente vai querer levar para lá, né? Eu sempre falo também que tecnologia é um martelo. Ele está em cima da mesa, né? Você pode pegar para dar na cabeça de alguém ou você pode usar para construir uma casa, né? Nossa, eu adorei, Então, é isso, eu adorei isso que você falou agora, é isso, tecnologia é ferramenta, cara, é ferramenta, né, ela ela não vai, coisa que vai nos dominar, não vai nos dominar, né, assim, ela é uma ferramenta, a gente pode escolher, né, que ela seja, e acho que isso tem uma discussão muito importante quando a gente está falando aqui de 5G, mas de tecnologia em geral, que é acredita-se que o 5G pode levar o acesso à internet a mais lugares, né? A gente está falando de por exemplo, Brasil, um país continental, que onde você tem lugares que você não tem nenhum 3G funcionando, né? Como é que a gente reduz essa desigualdade? Como é que a tecnologia trabalha também para ser mais inclusiva, né? E aí em todas as frentes. Então, acho que são essas questões que são fantásticas que se colocam e que a gente tem que pensar, né, sobre elas. Mas, enfim, aqui um resumo, né, do que é o 5G. A gente tem feito bastante coisa já, tem experimentado muito. O que eu falo? A gente está nessa fase ainda muito de experimentar, né? Tanto do ponto de vista criativo, tanto do ponto de vista de quem é creator, como do ponto de vista de quem é técnico, quanto do ponto de vista de quem está distribuindo essa comunicação, a gente está experimentando, está vendo o que funciona, o que não faz, isso funciona com a minha audiência, não funciona, isso dá para escalar, não dá para escalar. Então, a gente já vem aí há um tempo, né, desde 2017, na verdade, trabalhando com alguns formatos imersivos. A gente fez em 2018 uma parceria com a C&A para o lançamento de uma coleção jeans deles, que a gente usava QR Code e AR no ponto de venda. Hoje é super comum, praticamente todos os pontos de venda têm, mas naquele momento não era, né? Então foi um primeiro teste, justamente foi para ver. Isso funciona, isso ressoa com esse consumidor, né? Que está indo para o Fast Fashion, ele vai parar para ver o vídeo, e parou para ver, e teve engajamento. E aqui a gente ainda estava na fase do AR, que precisava de um aplicativo, né? O projeto que a gente fez em 2019 com a Volvo já não precisava de um aplicativo, já usava a web, né? A gente foi shortlist em Cannes com esse projeto, ganhou a prata com o Smart Salários, foi um projeto muito interessante assim de fazer, tanto com a agência, como com a produtora que foi nossa parceira. O que era exatamente Então, esse o que era? projeto? Era o seguinte, a Volvo estava lançando o S60, o modelo novo. Volvo é uma marca de luxo, portanto, é uma marca que não tem, ela não é massiva, né? E ela não tem um monte de pontos de venda pelo Brasil, tem alguns pontos de venda. Então, como que a marca podia trazer a pegada tecnológica que a Volvo tem, que é muito forte, né? Para o lançamento de um produto de uma forma mais massiva, mais democrática, né? Sem ter todos os pontos de venda. Então, a ideia foi, usando a mídia, tanto mídia offline quanto mídia digital,
através de um QR Code, você conseguia acionar uma experiência em realidade aumentada, então você via o carro, o modelo em realidade aumentada, conseguia configurar em diferentes cores, ver o carro, fazer a configuração dele, como se você estivesse fazendo no site ou como se você estivesse no ponto de venda. Então você via o interior, mudava a cor, você conseguia ver um vídeo com um consultor da Volvo explicando sobre o modelo, se você quisesse, você conseguia pedir, gerar lead, pedir, ó, quero fazer um test drive desse produto, então tinha um link direto com o ponto de venda, com a performance, e era uma experiência super divertida de você podia, a partir um out of home, acessar um carro tamanho real em realidade aumentada. Então, esse foi o projeto. Foi super legal, porque Demais. é isso, era um carro no seu celular, né? Era um ponto de venda no celular, transformar o celular de qualquer pessoa num ponto de venda da Volvo. E o projeto mais recente que a gente fez, foi lançado há 2 semanas, esse é um projeto do Reino Unido, a gente criou não é um metaverso, né? E aí vem o que é esse conceito do metaverso, mas uma experiência de shopping imersivo, né? Para celebrar os 25 anos do Pokémon. Então a gente fez uma parceria com a Charlie Cohen, que é uma designer que é nossa parceira, que criou uma coleção real, física, para celebrar os 25 anos do Pokémon. Essa coleção está na Selfridges, você vai lá, você compra, mas também existe uma coleção que é só virtual, e que você também compra, e que você pode, você tem algumas coisas que você unlock, que você pode experimentar com essa coleção que é só virtual. E aí você entra, hoje, se você entrar no Electric City, no site na Selfridges, você consegue navegar nesse ambiente, uma pegada super cyberpunk, assim, super legal. Eu tenho o vídeo no final, eu mostro um pouco. Tem uma parte de show também, né? Tem um eu monte de andei coisa, ali. tem ativação, tem um monte. Eles inclusive fizeram um especial de 2 dias que você podia ir na Selfridges ver quem era fã. Você tinha os shows, você troca as roupas virtuais, você pode trocar por prêmios também. A gente fala, né, que são digital wallets, né? Então você tem uma lógica meio de blockchain que você consegue capturar algumas coisas nessa sua carteira e depois trocar por prêmios, por exemplo, né? Então Legal. é bem legal. E é um exemplo de como que você junta uma experiência que é imersiva, que é mais sensorial, que é mais artística, com uma experiência de conversão, mas de shopping, né? Como é que eu levo essa experiência da moda, a moda como autoexpressão, como um espaço lúdico, também para o varejista, né? Como é que isso se Sabe, torna uma coisa mais massiva? quando a pandemia fechou tudo, né? E as lojas estavam fechadas, o que vinha muito na minha cabeça era o VM, a galera do VM, porque eu ficava imaginando, tá, quando você entra numa loja, e na verdade, essa impossibilidade de você entrar nesse universo criado, né, fisicamente para o cliente, também foi muito interessante pensar como você vai fazer esse storytelling levando para casa, né, do cliente, das pessoas, quando as coisas estão sendo, a operação está sendo via e-commerce. E uma das coisas que veio à cabeça é como a galera do VM vai ter que se atualizar para trabalhar experiências em lojas imersivas, né? E como você vai poder pensar um espaço, o que eu acho interessante também, que não se assemelha à loja real, mas exatamente usam o espaço de outras possibilidades para contar a história daquela loja com uma experiência muito mais atrativa, né? Outra coisa que eu ficava pensando muito também era embalagem. Eu ficava doida, porque eu falei, cara, eu compro uma coisa, chega aqui em casa, essa caixa não faz nada. Aí eu me senti aquela criança que nasceu com iPad, aí pega a revista, faz assim, e acha um absurdo da revista Por que não essa revista acontecer não nada, interage, não né? anda. Eu era a mesma coisa, eu pegava a caixa e ficava assim, gente, apontava, nada vai acontecer com essa caixa, porque é uma puta oportunidade, né? A caixa está lá, você põe alguma ativação, que seja um QR Code da vida, você pode levar a pessoa para dentro da sua Para outro experiência, mundo. né? E eu Não, ficava ali com a criança olhando a caixa e achando o mundo chatíssimo, que aquela caixa não estava fazendo nada. Não, você está trazendo um ponto que a gente fala muito, né, quando a gente está pensando em criação em ambiente digital, que é isso, né? Assim, cara, vamos usar o que a tecnologia tem a nos trazer para criar, de fato, um mundo diferente, né? Não é para eu reproduzir o que eu tenho real, físico.
né? Porque o que eu tenho real físico já é imersivo e incrível o suficiente, né? Assim, a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas o que eu posso fazer, né? De levar, então, é um exemplo. Eu vi um comentário que eu achei muito bom, que eu fiquei pensando quando a gente estava vendo aí alguns exemplos de metaverso, né, de possibilidades de metaverso, de ambientes que são mais imersivos, o que você remeteu ao Second Life. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, né? Um cara que fez um comentário que é: gente, se as pessoas não tomaram nenhum LSD quando elas estavam na faculdade para conseguir pensar em alguma coisa que fosse Eu mais penso a mesma interessante, coisa. Eu né? Assim, penso a que mesma possa ser coisa. mais sensorial do que simplesmente eu entrar e ver um avatar que é um carinha com uma roupinha igual, né? Assim, Isso me lembrou o seguinte: até hoje eu olho a lixeira do meu computador, na tela do meu computador, e eu fico vendo a lixeira representada como fosse uma lixeira real, né? Com um buraquinho um para você jogar um buraquinho. papel em si dentro dela, que não faz sentido nenhum depois de um tempo, né? Então eu fico imaginando assim, não, tudo bem, a galera vai criar uma loja metaverso com arara, com roupa pendurada na arara, mas eu espero que daqui a pouco o LSD chegue, né? É isso. Eu acho que a gente tem. É isso, vamos, assim, é criar novos códigos, né? Tem também uma coisa da cultura, né? De quais vão ser os códigos que a gente vai ter compartilhado, né? Que são as referências que a gente tem culturais do que é, né? Então, puta, lixeira, né? Na referência que todo mundo tem de uma lixeira é lá o negocinho. A gente pode criar outra coisa, né? A gente pode subverter isso quando a gente está falando de ambientes imersivos. A gente tem se provocado muito isso. É claro que, né, tem o ponto do stretch, até onde eu vou, até onde. Quando a gente fez esse projeto de C&A, por exemplo, uma das coisas que a gente aprendeu naquele momento e ainda hoje, para uma parcela importante das pessoas, você precisa explicar como você usa como você faz uma ativação em realidade aumentada. Então tem uma educação também do consumidor. Agora, nós estamos falando de gerações em transição. Tem gerações que já nasceram, né? O exemplo que você estava dando do iPad, né? Eu sempre penso nos meus filhos, assim, meu filho ele não consegue compreender um mundo em que a internet não funciona, né? A gente teve uma experiência recente, assim, nas férias, que não tinha internet, não tinha celular. Ele falava, mas como, mamãe? Eu falava, bom, filho, aqui assim, no meio da roça não tem internet ainda. Para ele é uma coisa inconcebível, né? É Então, as exceção, futuras né? Para ele gerações vai já ser experiência de exceção, a de aventura. exceção. É. Não, e a coisa de assim, a gente já tem geração e uma cultura já pensando o mundo num outro storytelling, né? Em que as coisas não necessariamente terminam, né? A história tem começo, meio e fim, começo de novo, enfim, tem outras lógicas, né? A Tem relação sido com o muito tempo também, né? O que é passado, o que é presente, o que é futuro, dentro de um, né? Tudo se mistura. tudo, É. são muitas possibilidades, assim, enfim, a gente tem experimentado muito com isso e tem a sorte de ter os estúdios para estar testando isso com a tecnologia 5G, né? Tem um desafio, claro, de como é que a gente faz isso se tornar escalável, como é que a gente faz as marcas, né, entrarem nisso. As marcas têm discutido muito como é que eu entro no metaverso, eu vou via game, eu crio uma coisa própria, como é que eu faço uma experiência, enfim. Aqui são algumas cenas do que vocês apresentaram, que foi apresentado ano passado, né, do Fabric of Reality, que foi um desfile imersivo que a gente fez, não bem um desfile, né, porque foi mais uma experiência, né, que as pessoas puderam participar, e o feedback que a gente teve de quem entrou na experiência com o óculos de VR é de que foi muito interessante poder estar no mesmo ambiente, né? Porque é uma estrutura muito diferente de um desfile tradicional, né? Que você tem. Então, a coisa da primeira fila você não tinha, foi um outro tipo de engajamento que você queria com a tua audiência, né? Que é interessante também, que pode ser mais democrático, né? Ou não. Porque tem muita discussão também, puxa, o digital torna a experiência mais democrática. Sim, né? E você pode continuar tendo alguma coisa que é muito exclusiva, né? Porque isso também faz parte da autoexpressão de quando a gente está falando de moda, de quando a gente está falando de high fashion, mas eu também posso ter uma experiência que é mais democrática para mais gente, que é acessado em mais mercados, né? Que era um pouco aqui a ideia do Fabric, e você trazer também uma coisa que é muito legal, assim, enfim, que a gente vê no Immersive Fashion Week, mas com os designers em geral, que é você poder contar a história de uma peça, né? Que por mais que você, quando tem a peça física, né, o designer consiga trazer, o artista consiga trazer o que ele concebeu, você viver essa experiência de quais foram as referências é muito diferente, né? Então isso eu acho muito instigante, assim, quando a gente está pensando É, tecnologia e moda, né? isso também é uma coisa que a gente pensa muito, porque logo na primeira edição, a gente começou a desenvolver diversos espaços e experiências
sem pensar muito no o quanto pesado, tá? De tipo de aparelho e conectividade que precisaria, velocidade para rodar. Então, a gente foi desenvolvendo, aí chegou uma hora e falou, tá, mas isso aí roda em... Aí falou, isso aqui precisa de um iPhone 10 ou mais. Eu falei, gente, então... Assim, nem eu tinha um iPhone 10, entendeu? Então, assim, ninguém vai conseguir rodar. Esse foi um momento de mudança, porque a gente, obviamente, existia a tecnologia, né? E eu tenho certeza que você sente isso também. Existe a tecnologia que é muito mais avançada, mas você tem que fazer uma escolha, né? Ou mais pessoas vão poder acessar e ter aquela experiência, ou menos pessoas vão acessar uma experiência que está mais desenvolvida, né? E uma coisa que eu ia te perguntar junto com essa reflexão é se, quando vocês criam essa experiência como a da Selfridges, a Volvo, né, não é esse público, mas principalmente a da Selfridges, o Fabric of Reality, é geração Z? Porque as pessoas também ligam tecnologia imersiva, e eu acho que está o exemplo da Volvo aí, da própria C&A, que né, é bem mais ampliado em termos Ampliado, sim. de geração. Mas geralmente as pessoas de tecnologia imersiva, filtro, geração Z. Cara, é muito geração Z, porque acaba que é a geração que mais consome, né? Exatamente, você, tá falando, você trouxe um exemplo, por exemplo, do Snapchat, né? Inclusive, essa ação com a Selfie tem a parte com o Snapchat também. Basicamente, é o principal público do Snapchat, né? Se você for olhar onde está a geração Z está no Snapchat, está no TikTok, está um pouco no Instagram. Né? Então, tem isso. O lugar e a forma, né? O meio tem a ver, essa audiência está conectada a esses meios. Mas não é só, né? Porque na medida em que as pessoas... o filtro é um exemplo muito bom. Quando os filtros começaram a se democratizar, os filtros que já vinham embarcados nos próprios aparelhos celulares, todo mundo usa, né? Assim, a minha mãe, cara, ela investiu um bom tempo no tempo dela com aqueles filtros de coelhinho, gatinho, enfim, eram os filtros que tinha no celular da Samsung. Então tem a coisa, o lúdico, né? A possibilidade de você se imaginar diferente, a possibilidade de você se autoexpressar, né? Ela é para todo mundo, né? O digital é para todo mundo. A minha mãe de 70 anos, quando a gente estava construindo o primeiro BRI, ela me mandou falando, olha só, não é isso aqui que você gosta? E era a experiência 3D do dinossauro, do tubarão da Google em casa. Sim. E eu não tinha visto. É demais a busca, né? E eu cheguei para minha mãe e falei, o que é isso? E ela em casa, olha só, tô com medo, tubarão. Eu falei, aonde você viu isso? E ela ficou brincando comigo. Ué, você não trabalha com isso aí? Você não trabalha com isso aí? E minha mãe de 70 anos, né? Eu achei fantástico isso. Ela adorou. Acho isso, interessa, e conforme for ficando mais barato, mais acessível a tecnologia, os próprios aparelhos, mais pessoas vão estar versadas nessa linguagem, né? Acho que a grande capacidade que a gente tem como ser humano é sempre do aprendizado, né? E as pessoas vão aprender a lidar com essas tecnologias. É claro que sim, puxa, tem uma audiência preferencial que vai se engajar mais? Tem. Quando a gente está falando de Pokémon, a gente está falando de millennials, por exemplo, né? Não foi a geração Z que curtiu o Pokémon, ela até pode estar, né, ter curtido, mas já é retrô. Já é retrô, exatamente, né? Quando eu ver 25 anos, quase que é para trás, mas é isso, já é millennial. Então, eu acho que dá para você pensar em muitas audiências diferentes, né? Em experiências diferentes quando você está falando de imersão, não só com o público, assim. É claro que quando a gente pensa, por exemplo, vou fazer a distribuição disso, né? A gente olhando do lado de mídia, eu vou olhar onde estão as audiências, que é aí que a minha marca quer atingir, né? E aí pode ser geração Z, pode não, mas acho que você tocou num ponto muito importante. As pessoas ficarem muito um pouco bitoladas com a coisa de que então tecnologia é só geração Z. Não, cara, né? Gente, a coisa tem a regra universal, assim, a boa criatividade, a boa experiência, ela agrada a todo mundo, né? A boa contação de histórias, ela tá aí desde da idade da pedra lá que a gente estava em volta do fogo, ela tá valendo. E o que a gente tem agora é mais ferramentas para criar novas formas de contar a história, né? Por outros ângulos, outras formas de narrativa. Eu acho que no seu caso, por você trabalhar muito tempo com audiovisual, talvez não tenha sentido esse impacto. Mas, pelo menos na moda, como essa ideia do audiovisual na moda, as experiências imersivas na moda é algo recente, uma das coisas que mais impacta é mão de obra, né?
porque parece que no caso das universidades principalmente de design, né, de moda, ficaram empurrando com a barriga, né, o que estava acontecendo em termos de indústria 4.0, em termos de criação 3D das coleções. E aí, com a pandemia, todo mundo começou a correr atrás, mas a maioria das pessoas que trabalham com a gente hoje, tanto em moda como os objetos artísticos 3D, são autodidatas. São autodidatas. E a gente sente também uma separação na moda, que é o seguinte: a gente tem as marcas que têm um olhar muito desenvolvido para esse storytelling tátil, né, físico, né, da roupa, do caimento, do tecido, da cor, né? Então tem um olhar muito sofisticado para o vestuário, e a gente tem a galera que sabe operar o 3D, mas não necessariamente já tem elaborado essa visão mais estética, né? Principalmente quando a gente pensa em moda. E um dos grandes desafios, com muita gente que eu conversei aqui nesses painéis, é esse momento de juntar, né, essas pessoas. Então, os artistas para trabalhar a parte estética e os programadores, os co-designers, para fazer com que a experiência aconteça da melhor forma. Você sente a mesma coisa? Sim, sim. Assim, na produção teve um movimento muito similar, né? Quando a gente pega, por exemplo, produtora que tradicionalmente trabalha com audiovisual, que começou mais recentemente a pensar em ter divisões específicas para trabalhar 3D. Né? Mas não tem muita opção no mercado mesmo. A maior parte dos profissionais, sim, são autodidatas. Né? Agora está se tornando mais comum você ter formação nisso, mas é exatamente o mesmo movimento. Né? Até porque também na publicidade ainda não é uma coisa massiva, né, Olivia? A gente está, por exemplo, a gente produz, né, o WebAR, mas eu não tenho vários parceiros de produção. A gente produz internamente, tem alguns parceiros com quem a gente trabalha, mas a modelagem 3D ela é complexa, ela é demorada, então também tem um aprendizado até do modo de produção, que eu acho que aí, pelo menos, pensando no universo da moda, existe um entendimento maior do tempo de produção, né? Tanto do artefato físico, que pode ser traduzido para o digital, né? Em termos de tempo de produção, de você chegar numa produção de alta qualidade. Mas é sim um desafio. Esse é um desafio que o 5G vai nos ajudar a transpor, né? Porque permite produções mais rápidas, mais baratas e com mais qualidade. Né? Porque sim, a gente tem um desafio de máquina, a gente tem um desafio de tempo de máquina mesmo, de processamento, né? Eu fico imaginando o que é um estúdio de uma... o que é fazer uma animação, né? A gente teve há 2 anos, a gente fez uma parceria com a Fundação Leonardo DiCaprio para lançar um clipe, uma animação que era um clipe para o Dia da Terra. E foi uma animação que foi produzida já com um pouco de 5G, muito rápido, mas quando eu vi a complexidade da produção de animação, não é uma coisa que eu entendo muito de animação, falei, cara, é muito difícil. Fiquei pensando, realmente a Pixar é uma coisa assim do outro planeta, porque é muito difícil, é muito tempo mesmo de gente, de máquina, de criação. Então, isso a tecnologia vai ajudar, né? E acho que tem uma coisa que você trouxe, né, da experiência do físico e do digital. Teve eu não recordo qual onde eu vi essa informação, mas tem uma percepção das pessoas de que as coisas digitais elas são mais baratas ou valem menos do que as coisas físicas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, mas eu acho que é muito curioso, assim, quando a gente pega lá, por exemplo, aquela peça foi, acho que da Tribute, que foi vendida por 9 mil e pouco. Sim, cara, foi a The começa a Fabricant, mudar. foi a The Fabricant. The Então, Fabricant. assim, Que, inclusive, eu não sei se você sabe, mas uma das fundadoras é uma brasileira, você sabia disso? Não sabia, não sabia. Nossa, Eu a eu acho eles entrevistei incríveis. para cá e eu falei, gente, mulheres na tecnologia, né? Depois a gente, para fechar, depois a gente pode falar sobre isso. Esse boom das mulheres na tecnologia. Tem. Mas é isso, então, você já começa a ter. A gente, com a evolução do que a gente está falando aí de metaverso, de ambiente, a gente hoje pensa já muito na curadoria da nossa imagem, né, digital. A tendência é que a gente comece a dar mais atenção ainda a isso, e com a evolução gráfica e a evolução dos metaversos, isso passa a ser uma parte importante de quem a gente é, né? Do nosso todo, de como a gente se expressa. Então,
eu espero, a gente ainda tem sim esse desafio aí técnico de pessoas, é igual, né, quando a gente está falando de produção, quando a gente está falando de propaganda, mas estamos caminhando e está se tornando mais democrático e mais massivo, assim. Então, eu sou otimista com a qualificação das pessoas. Essa é a Tribute, né? Essa é a Tribute. A The Fabricant, por exemplo, eles se nomeiam como uma casa de alta costura digital, de moda, né, de alta costura, acho que não é alta costura, mas onde haute digital fashion, alguma coisa nesse sentido, para falar que assim é tempo de máquina, né? O detalhe, né? A percepção de design, tudo ali leva muito tempo, né? Não é uma coisa qualquer. Tem o fast fashion tem o fast fashion do digital também, né? É isso, assim, eu acho que tem também um pouco o que experiência que você quer ter, né? Eu acho que é exatamente o mesmo, né? Que experiência que eu quero ter uma experiência de luxo e também uma experiência de luxo no que é digital, no que é o imersivo, vou ter uma experiência que ela é mais fast e, portanto, menos elaborada também. Pode ser, né? Porque eu acho que tem. Eu mudei aqui, trouxe uma informação de. As pessoas, quando a gente fez uma pesquisa no começo desse ano, em todos os mercados que já tinham 5G, para entender se as pessoas estavam afim de experiências imersivas ou não. Porque era uma dúvida que a gente tinha. Cara, quase 2 anos de pandemia, a gente está vivendo no computador, está fazendo tudo no computador, né? A gente se diverte no computador, quer dizer, a gente privilegiado, vou deixar isso bem claro, a gente que tem acesso à internet, mas em outros mercados, nos mercados que tem o 5G, a desigualdade é um pouco menor, mas a gente está fazendo tudo no computador. Será que as pessoas querem imersão, né? Será que elas não estão desesperadas para se isolar num lugar que não tem acesso a nada? E a gente ficou muito surpreso de descobrir que sim, as pessoas querem imersão, elas buscam principalmente, quando estão atrás de experiências imersivas, se divertir, se inspirar e ter mais conhecimento. Então, alguns dados legais da pesquisa eram 71% das pessoas assistiriam a um show virtual imersivo, pagariam para ir a um show virtual imersivo, não live gratuita, não, pagaria para ver um show virtual imersivo. 60% faria exercício em realidade aumentada, né? Ou aprenderia alguma coisa nova em realidade aumentada. As pessoas, 56% já estão em jogos imersivos e 20% já estão fazendo shopping imersivo, que foi uma coisa que explodiu na pandemia, né? Os retailers, e aí moda muito e beleza também, com experiências em realidade aumentada, com os nossos maravilhosos filtros ainda muito de rosto, né? A gente ainda vai chegar no filtro de corpo, ainda meu sonho, né? Vai fazer o Stanley. Amiga, a vida aqui não funciona mais sem filtro. E as pessoas tendem a lembrar muito mais, 70% das pessoas tendem a lembrar mais e gostar mais de marcas que usam tecnologias inovadoras. Então, é bom para os negócios a imersão, né? E o consumidor quer. Então, o consumidor está ávido por isso, está a fim de testar. E o brasileiro, a gente é early adopter, a gente é super tech entusiasta, a gente entra em tudo, é isso. Somos os primeiros nas redes sociais, a gente embarca em tudo, né? Então, acho que somos um mercado assim promissor para as pessoas se interessarem e consumirem e participarem de experiências imersivas, né? E aí, um pouco, consolidando aqui um pouco o que a gente está falando, né? Eu acho que a gente está pensando em tecnologia, em arte, fashion, como é que isso tudo, né, vai se acelerar com o 5G? Tudo que a gente já vive hoje, né? Seja que vem da cultura gamer, dos skins, né, para personagens, que hoje, assim, é o que eu falo, né? Uma roupa digital é uma coisa que, para quem joga alguns games, já existe há um tempo, né? Inclusive com marcas muito famosas fazendo coleções específicas para games. Mas a tendência é que cada um de nós, nesse metaverso, nesses ambientes em que eu vou ter um avatar, eu também tenho que pensar qual vai ser o skin, como é que eu vou estar hoje, né? Que roupa que eu vou ter? Porque é isso, autoimagem, autoexpressão, curadoria digital, cada vez mais vai ter espaço, cada vez mais vai ser importante nesse mundo híbrido, né? Tem a coisa, cara, que acho que é decisiva, que guarda-roupa enorme também é pouco sustentável, né? A gente tem que também falar sobre isso, né? Então, se eu posso me expressar de uma forma digital, né, que é mais sustentável, por que não fazer isso? Né? Por que não consumir o fast fashion digital? Né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí ir para um guarda-roupa que é mais, enfim, menor ou mais objetivo, ou mais cápsula, não estava querendo usar esse termo, mas quando, né, no seu dia a dia.
E tudo isso, assim, você vai democratizar AR, VR, games, vai ter muito mais alternativas sem contato, né, que se aceleraram aí com o Covid, mas que a tendência, muito do que a gente tem visto na Ásia, a Ásia é um mercado muito avançado, quando a gente está falando aí de ponto de venda, muita experiência que você não toca mais nas coisas, né, porque acredita-se que essa é a primeira de algumas pandemias que a gente terá, a coisa dos influencers virtuais que está se expandindo, né? Então, não só os influencers, então, cara, acho que para quem é criador é possibilidade infinita, né? É essa interseção entre moda, arte, tecnologia, cultura, né? cultura. Cultura. E eu também, assim, eu fico bem empolgada em entender até onde a nossa imaginação vai nos levar nesse lugar onde a gente não tem gravidade, a gente não tem restrições né, de corpo, de nada. Então, primeira pergunta quanto à questão das mulheres. Porque a minha experiência é essa. A gente sabe que tecnologia sempre foi muito pautada, né, por homens, mas nos últimos tempos eu tenho tido essa boa surpresa de encontrar mulheres como você, como a Adriana da The Fabricant, que inclusive vai estar no nosso painel no dia seguinte desse aqui, como líderes, né, de projetos, de empresas e realmente liderando essas mudanças tecnológicas. Você sente isso também ou ainda é um mercado muito masculino? Ainda é um mercado muito masculino, né? Mas que está mudando, né? E é um mercado que, como todos os outros mercados, está fazendo um esforço muito grande de incluir, né? E aí incluir não só mulheres, mas todas as minorias que são maiorias, né? Raciais, de identidade de gênero, de tudo. Mas tem sim um movimento que acho que se acelerou aí nos últimos anos, e também muito por iniciativa das próprias mulheres nessas indústrias, principalmente das engenheiras, né? Que eu admiro muito, assim, cara, eu falo para você ter feito engenharia, você ir para uma indústria, né, para a indústria de tecnologia, tá lá, né, no Vale do Silício, né, ganhando espaço ali e criando reputação, é uma jornada difícil, eu acho, né, para essas mulheres, mas muito pela organização também dessas mulheres, muita coisa tem surgido para democratizar e principalmente para ensinar outras mulheres, né, sobre esse mercado, sobre tecnologia, sobre programação, sobre produção. Então, sim, tem as mulheres têm não só na parte técnica, né, na indústria de tecnologia, não só como liderança, mas também até como investidoras, né, como venture capitalists. Isso é muito tem importante. surgido. Bem, e agora para terminar mesmo, a gente sempre, para finalizar os talks, pedimos palavras inspiradoras para além daquelas que já foram ditas, mas de uma maneira resumida, qual o seu conselho mais precioso para um profissional de marketing pensando no futuro? Cara, eu vou falar duas coisas. Assim, eu tenho uma frase que eu adoro, né? Que eu sempre falo, walk the talk, né? Faça o que você está falando, né? E isso passa por entender, primeiro por experimentar, né? Então, para a tecnologia, experimente, né? Tenho uma sorte ou muita idade para estar nessa indústria há muito tempo, e eu lembro há uns anos atrás em que a gente falava que todo mundo ia estar no celular e que era importante você conseguir fazer um site que fosse adaptado para o celular. E até hoje você tem site que não tem usabilidade boa para o celular, porque teve muita marca que não acreditou. Então, experimenta a imersão, experimenta formatos novos, experimenta digital, vê se isso funciona com o seu público ou não. Agora, isso tem que estar alinhado com o que você se propõe como marca, né? Assim, cada vez mais. Então, acima de tudo, walk the talk, né? Faça e o que você está falando que você faz, né? De Caminhe fato. as suas palavras. Caminhe as né? suas palavras, Caminhe né? as suas palavras. Muito bom. Ana, agora realmente a gente vai ter que Vai ter deixar. que. E muito, muito obrigada por interromper as suas férias, que eu sei que são preciosas para conversar com a gente. Espero que essa seja a primeira conversa de muitas e que a gente ainda se encontre para pensar esse mundo da tecnologia aí de maneira Sim. integrada. Muito, muito obrigada.
Obrigada a vocês, cara, assim, eu tô impressionada com a qualidade do que eu tô vendo, assim, no evento, é muito inspirador, gente, assim, digo para todos, vejam os vídeos, vejam os toques, que tem muita coisa foda, muita coisa que eu não sei, eu tô aprendendo muito, assim, muito, Ai, que demais mesmo, bom! viu? E a gente Demais. aprendeu muito com você aqui hoje. E você, obrigada por assistir e fique ligado para outros conteúdos incríveis sobre o futuro da moda e da cultura no brfw.com. Vejo você em breve.